Pessoal, então, continuando nossa aula aqui, semana passada eu comecei a explicar alguma coisa sobre variáveis, né? Hoje nós vamos trabalhar com percorrer variáveis, ou slicing, certo? Só para dar uma revisada aqui, eu disse que a maneira como o Python ele armazena string, ele armazena semelhante àquilo que vocês viram em C, que é o vetor, ou array, certo? Então, que por exemplo aqui, só para ter uma ideia, né? Uma string em Python ela é indexada, ou seja, ela possui índices. Ou seja, cada posição do meu índice, nesse caso aqui, será armazenado uma letra. Tá? Então, por exemplo, aqui, meu nome é José Luiz Vilas Boas. Eu estou armazenando essa string, né, esse texto, na variável C. Lembrando, tudo que é string tem que estar entre aspas duplas, tá? Ou aspas simples também funciona, tá? Então, ó, nesse caso aqui, C recebe o meu nome completo e aqui eu estou exibindo o valor de C. Se eu, por exemplo, colocar C entre colchete 0, eu estou acessando a posição 0. Como eu disse, né, uma string em Python ela é indexada, certo? Então, por exemplo, aqui, C10. Se eu colocar aqui C10, eu tenho V. Se eu colocasse aqui C2, qual que é o valor que seria exibido? Deixa eu dar um zoom aqui, né? C2, qual... Eu ainda não cliquei. Qual o valor seria exibido, pessoal? Contem aí. Lembrando que a gente conta a partir da posição 0, né? 0, 1, 2. Seria o S. Isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Aí. Seria o S. Deixa eu voltar aqui no 10 como estava antes. Beleza. E assim por diante, né? Então ainda não, aliás, não estou percorrendo a string, tá? Deixa eu ver se está gravando aqui. Ah, beleza. Está captando aqui sim. Beleza, então. Então vamos lá. Aqui já expliquei. Agora sim, percorrendo uma string. Então como é que eu posso percorrer uma string? Então, ó, esse comandinho aqui, C, 1 e 2 pontos, o que ele está dizendo? Quer dizer que eu vou, a partir da posição 1, eu vou pegar tudo. Então eu vou rodar para vocês verem aqui. Ó, tá vendo? Quando eu coloco esses 2 pontos aqui, pessoal, quer dizer que eu vou percorrer toda a minha string, a partir da posição 1. Se eu colocar 0 aqui, ó, a partir da posição 0, eu vou o quê? Percorrer toda a minha string. Então, se eu clicar aqui, ó, basicamente é a minha string sozinha, né? Se eu colocar aqui a partir da posição 2, né? Eu ando, tá? Se eu apenas colocar o C aqui, que é a string, né? Basicamente eu vou também exibir a string toda, tá? Aqui, ó, aqui é interessante. Oi. Ah, não, vai estar no, não, esse vai estar no YouTube. Eu já criei uma playlist já. Já tem, o vídeo da semana passada já está lá, tá? Então aqui, ó, então esse outro comandinho aqui, ó, até estou explicando aqui, mas ó, esses fontes, eles estão disponíveis para vocês, ó, até coloquei aqui, ó, vai estar lá no meu GitHub, né? Aqui, ó, vocês clicarem aqui, né? Expliquei na semana passada, né? Todos os fontes estão aqui, inclusive a apostila, né? Ó, vocês podem acessar lá, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Então aqui, esse outro comando aqui, né? No início aqui, antes dos 2 pontos, eu não estou colocando nada, né? Mas eu estou colocando 7. Então o que quer dizer esse comando aqui? Quer dizer que eu vou do início até a posição 7. Coloquei 5 aqui, né? Ó, beleza? Então, ó, vamos contar aqui, ó. José Luiz. 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, se até a posição 7, ele não inclui a posição 7, tá? Ele, na verdade, ele vai até a 6. Ó, tá vendo aqui? Então, ó, vai até a posição 5. Então, ele não vai incluir a posição 5. Ele vai, né? É como se fosse menor que 5, tá? Então, nesse caso aqui, ó, José, então vamos contar aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Ó, ele considerou o espaço aqui, né? Ó, tá vendo? Então, ele não considerou. Então, ele vai, na verdade, até 5, mas ele não inclui a posição 5, tá? Ele não inclui a posição 5. Tá? Se fosse incluir a posição 5, né? Ó, vamos contar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele incluiria o quê? O L também, tá? Mas como ele não inclui a posição 5, tá? E aqui nesse caso, imprime tudo, né? Beleza? Aqui, ele vai o quê? Da posição 0, ó, beleza? Até a posição 3. Como eu disse, né? Ele não inclui a posição 4, ok? Beleza? Aqui, se eu quiser ler a string de trás para frente, né? Posso também, ó. Então, ó, o S, ele começa a partir da posição -1, né? Olha só. Então, quem é a posição -1? O S. O S é esse S aqui do Boas, ó. Beleza? E agora, se eu quiser percorrer, só que olha só, se eu pedir, ó, aqui eu acesso a -1, né? Agora, se eu pedir para ele percorrer a partir da -1 até o início, né? Porque, ó, eu estou percorrendo do -1 e quero percorrer ela toda. Ó, pode ver que aqui ele já não considera a primeira posição que eu quero percorrer, que é a posição -1, né? Ó. Que -1, se eu colocar apenas C -1, o que ele vai? Ele vai exibir isso aqui, o S. Agora, se eu pedir para percorrer daqui para cá, ou seja, do final para o início, que é esse comando aqui, ó, eu peço para percorrer, ele não considera essa primeira posição aqui, ó. Ela não é considerada, ok? Ó, beleza? Então, pessoal, quando eu coloco 2 pontos, quer dizer que eu quero percorrer toda a minha string, tá? Beleza? Aqui, eu vou ler toda a string pulando uma posição. Então, aqui, basicamente, eu vou percorrer, basicamente, que exibir a string toda, né? Esse comandinho aqui. Aqui eu vou ler toda a string pulando 2 posições. Né? Olha aqui. Então, nesse caso aqui, eu já pulo 2 posições, né? Vai. Isso, isso. É que aqui, na verdade, eu quero percorrer toda a minha string, né? Linha e coluna. Aqui, se eu quero, aqui eu fiz aqui, ó. Se eu quiser aqui de 3 em 3 e pula de 3 em 3, né? Então ele pega a primeira, né? E aqui, ó. Entendeu? Ó, vai pulando de 3 em 3. Tá? Pular 2 em 2. Ele... Tá? Aqui a mesma coisa, só que o quê? De trás para frente, né? Beleza? Isso aqui é legal. Se eu quiser contar a quantidade de caracteres encontrada em uma string. Nossa, numa string, né? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, por exemplo, eu quero contar quantos caracteres tem o J maiúsculo na minha string. Nesse caso aqui eu tenho uma, né? Se eu colocar J minúsculo,
Nenhuma, né? Porque o meu nome, né? O J aqui, ele está em maiúsculo, né? Então, ou seja, ele considera caixa alta e caixa baixa também. C.count. De contar. Ele conta, né? No caso aqui, vamos colocar aqui o E. Ó, E não tem nenhum. Realmente, ó, E não tem nenhum. Se eu colocar aqui o A. Count A. Nesse caso aqui ele tem dois As, né? E realmente, ó, Vilas e aqui, ó. Se eu colocar o A maiúsculo, nesse caso aqui não vai ter nenhum, né? Então, count, ele conta. Agora, variável tipo lógica, né? True ou false, né? Que são verdadeiro ou falso. Beleza? Então, não tem segredo, né? Então, porém, né, pessoal? Se eu colocasse... vou colocar aqui, ó. Eu pergunto para vocês, o C é uma variável lógica? Não, não é, né? É uma variável tipo texto, né? Olha, eu coloquei a aspas aqui, tanto faz aspas simples ou aspas duplas, né? Não era tipo booleana, né? Ou lógica, né? Nesse caso aqui, ó, como vocês podem observar, eu não coloquei nada. Porque, pessoal, se vocês colocarem aspas ou aspas duplas, vai ser sempre string. Não tem jeito. Beleza? Em Python, eu posso também declarar múltiplas variáveis, né? Então, nesse caso aqui, ó, estou declarando 4 variáveis, que é o nome, idade, sexo e a altura, né? E olha que interessante. Eu posso colocar os valores também de uma vez. Lembrando, olha só, que o Python, ele vai assumir cada valor de variável aqui, ó, ele vai atribuir o tipo de variável aqui de acordo com o valor que você colocar aqui. Então, nesse caso aqui, o nome, eu coloquei entre aspas. Ele vai considerar como se fosse uma string. A idade, eu coloquei um número, certo? Um número inteiro. Então, ele vai considerar como se fosse uma variável tipo inteira. O M, aqui, ele vai considerar uma string, porque eu coloquei entre aspas, 1.78. Ele vai considerar como se fosse uma variável float, porque eu coloquei aqui, né, ó. Então, a altura, ele vai considerar como se fosse float, porque eu coloquei aqui 1.78. Ó, por exemplo aqui, né, vamos colocar aqui. Ó, tá vendo? Type nome, str. Vou colocar aqui. Type altura, olha que legal, float, né? Ele já considera. Beleza? Aqui os valores. Também, se eu quiser, eu posso declarar assim, né? Ó. Ou seja, o A recebe o B, que recebe o C, que recebe o quê? O 3. Então, o A, o B e o C, ambos estarão valendo 3, né? Ó. Beleza? Pessoal, ó, aqui um extra. Se eu vou tentar declarar uma variável em Python e não atribuo nenhum valor para ela, ele não vai declarar como, tá vendo? Ele vai considerar como se a variável não tivesse sido declarada. Então, em Python, você não precisa especificar, como eu disse na aula passada, o tipo da variável como nós fazemos em C. Você coloca o nome da variável e atribui um valor a ela. Agora, se você colocar o nome de uma variável e não atribuir nada, ela não será declarada, ela não será criada. Então, vamos supor aqui que eu queira, vamos ver se vai dar certo, atribuir null para ela. Ou, no caso que none, né?
Ó, tá vendo que nesse caso aqui funcionou, né? Vou colocar aqui. Ó, nesse caso aqui funcionou, né? Eu consegui declarar ela. Mas, ó, aí eu fui tentar exibir. Como eu criei essa variável valor nulo, não exibiu nada, né? Ó, quando eu uso o comandinho none, quer dizer que eu vou atribuir nulo para ela. Então aqui, mas nesse caso aqui o exemplo é para explicar que se você declarar uma variável e não atribuir nada para ela, ó, nesse caso aqui ela está em memória, tá? Por isso que não deu erro. Não exibiu o erro, beleza? Vamos lá, minha var, ó. Aí agora sim, né? Beleza? Assim também eu não posso declarar variável, né? Olha só, x espaço 1 recebe 3, não funciona. Agora sim, ó. Assim funciona. Beleza? Assim também vai funcionar, né? Ó. Eu não posso declarar variáveis com palavras reservadas. Eu expliquei isso na aula passada, lá na apostila, né? Mas funciona. Finalizando aqui então, pessoal, concatenando variáveis. Então eu tenho duas variáveis, nome e sobrenome, certo? Para mim concatenar variáveis em C, eu uso o quê? O comandinho de mais. Então se eu vou somar, nesse caso aqui, não quer dizer que eu vou somar, eu vou concatenar as duas variáveis. Ó, concatenei. Aqui, como vocês podem ver, ele realmente juntou, né? Porque eu não coloquei nenhum espaço. Mas se eu quiser formatar adequadamente, ó, nome completo. Recebe o nome mais. Aí eu, tá vendo aqui, entre aspas, eu estou colocando um espaço. Ó, entre as aspas, eu estou colocando um espaço mais sobrenome. Então, nesse caso aqui, ó, nome completo. Agora eu coloquei um espaço, tá? Beleza? Eu poderia, se eu quisesse, deixa eu dar outro exemplo aqui. Aí eu poderia colocar um espaço aqui. Também daria certo. Aí eu não precisaria colocar, tá vendo? Ó, esse espaço aqui nas aspas duplas, tá? Perdão. Esse espaço entre aspas, né? Também daria certo. Beleza? E aí, o comandinho que nós veremos com mais detalhes, né? Eu vou explicar em outra aula para vocês com mais detalhes, que é o comandinho input. O input, pessoal, ele permite o quê? Você abrir uma caixa de texto. Olha só, então eu dou o comandinho input, e entre o parênteses e entre aspas, porque é um texto, né? Eu coloco a seguinte string: informe um valor. E olha só, informe um valor, né? Olha só, eu estou atribuindo para a minha variável x, né? Input, e aí eu exibo com o comando print. Olha só. Beleza? Ó, por que eu coloquei esse f aqui? Esse f, eu estou manipulando uma string. Por quê? Tudo que ficar entre, olha aqui, ó, o meu sinal de chave, quer dizer que eu vou exibir o que está na minha variável. Então, ó, se eu tirar o f aqui, deixa eu parar de rodar aqui. Deixa eu só finalizar aqui. Vou rodar novamente. Vou colocar aqui. Aqui agora ela está em memória. Tá? Então eu coloco esse f aqui, pessoal, que ele me permite, olha só, tudo que tiver entre o sinalzinho aqui de chave, ele vai exibir o que está na variável. Porque, olha só, basicamente estou colocando o texto todo entre as aspas. Então ele permite editar o valor. Ó, tá vendo aqui? Beleza? E olha só, ele ainda vai exibir, ó, tá vendo aqui? Ele vai exibir o valor que está armazenado aqui no valor x. Então o input, ele me permite eu exibir uma caixa de texto, e esse valor da caixa de texto está sendo armazenada nesse valor x,
E agora estou exibindo o valor que está armazenado no valor X. E o valor que vai estar armazenado é o que você digitar aqui. Se eu digitar aqui 7, ele vai o quê? Atribuir o valor 7. Ó. Dica, por que ele exibiu... Ó, esse comandinho aqui, ele exibe o tipo de valor. Então, tudo que você coloca dentro do input, automaticamente ele vai considerar como se fosse texto. Olha aqui. Texto. Certo? E vou exibir novamente. Beleza? Então, finalizou. Por hoje é só, tá? Deixa eu parar a gravação aqui.